Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Depois de 10 dias de um torneio muito anormal, em que se viu chuva por dias seguidos em pleno deserto da Califórnia, invasão de abelhas no estádio principal, picando até o Carlos Alcaraz, os torneios combinados de Indian Wells terminaram com 2 bicampeonatos. Se para a Iga Świątek foi a confirmação da sua ótima fase, da sua grande evolução na quadratura, conseguindo sua segunda conquista em 3 anos lá no lento piso da Califórnia, para Carlos Alcaraz o torneio teve uma importância gigantesca, porque ele conseguiu não apenas recuperar eu diria até a maior parte do seu grande tênis, vencendo Jannik Sinner, vencendo Daniil Medvedev, quer dizer, jogadores muito fortes, jogadores Sinner, que vem numa fase espetacular, e o Medvedev, que é reconhecidamente um grande tenista sobre a quadradura. O Alcaraz conseguiu elevar seu nível na reta final do campeonato e voltar aos títulos depois de 8 meses de um jejum penoso. Indian Wells, portanto, tem que ser avaliada por ângulos diferentes, e é por isso mesmo que eu convidei 3 grandes especialistas, 3 amigos, para bater um papo aqui comigo sobre essas diferentes visões, as diferentes vertentes que nós vimos em Indian Wells. Para começar, eu vou convidar aqui Narc Rodrigues para bater um papo com a gente. Narc vai falar para mim o que é que ele viu, que importância ele dá para esse momento em que o Carlos Alcaraz, ainda neste começo de temporada, então ainda em março, que importância ele dá para essa conquista do Alcaraz e o quanto isso pode mudar a situação, a configuração do circuito a partir de agora. Com vocês, Narc Rodrigues. Olá, amigos do podcast Tênis Brasil. Na minha opinião, essa vitória do Alcaraz é uma correção de rumo e mais um passo em relação ao amadurecimento, em busca do amadurecimento, porque ele andou ali, acho que perdendo um pouquinho a mão na questão de jogar impondo demais o seu ritmo, sempre do seu ritmo, não buscando alternativas quando o adversário conseguia ter soluções para enfrentá-lo. E isso foi contra o Sinner, todo mundo já descobriu uma maneira de jogar contra o Alcaraz normal, porque os jogadores buscam sempre um alvo para poder criar soluções. Então, dessa vez a gente viu o Alcaraz entrando mais no ponto, jogando a bola para cima, com bastante spin, esperando um pouquinho mais o momento. A gente não viu tantas curtas, ok, Medvedev jogou um pouco mais à frente, como havia sido na final do ano passado, porque depois de tudo que ele mesmo explanou, ele chegou a falar numa entrevista, às vezes eu esqueço da contagem para jogar dando show, espetáculo para quem estava assistindo. Para mim não caiu bem aquela frase, essa resposta. Eu acho que ele precisava mostrar que estava ali para jogar, obviamente, e as pessoas vão se deliciar com o jogo dele. Então agora ele está buscando dosar um pouquinho mais, e quando puder dar o espetáculo, for necessário, acho que ele pode ganhar simplesmente e já vai dar espetáculo, Então a gente viu um Alcaraz um pouquinho mais consciente. E na campanha ganhou do Sinner, que é o jogador aí que vem depois da atuação fantástica no Aberto da Austrália, O que também todo mundo está já prevendo que vai ser número 1. Acho que a gente vai ter uma boa rivalidade entre os dois jogadores, eles jogam de maneira muito semelhante, ainda acho o Alcaraz um pouquinho mais talentoso, tem mais bola, mais golpes do que o Sinner, mas o Sinner é uma máquina também de jogar tênis. Então eu acho que o Alcaraz deu um recado, acho que para ele mesmo, que o caminho é esse e agora vamos seguir em frente e ver as coisas acontecerem, tá bom? Abraço a todos aí da mesa e a todos os ouvintes. Uma cena, aliás, uma sequência de cenas que chamou muito a atenção e foi muito destacada até pela TV oficial do torneio, foi aquele clima totalmente amistoso, muito raro de ser visto no circuito do tênis, seja entre os homens, seja entre as mulheres, entre o Alcaraz e o Sinner ali
muito descontraídos, batendo papo, como se fosse entrar para um jogo de duplas ao invés de entrar para uma semifinal de simples que valia tanto, né? É realmente uma cena muito importante, acho que icônica até para o tênis, e para isso eu convido aqui o Paulo Cleto, para me dar a sua ideia do como é que ele viu isso. O Paulo, porque durante anos e anos ele esteve no circuito, ele acompanhou muito de perto todo esse clima que envolve os jogadores, né, perante uma disputa tão importante. E o Paulo certamente também deve estar ficado bem surpreso, como todos vocês e eu também, do que aconteceu lá. Então vamos ouvir aí a opinião de Paulo Cleto. Olá a todos, Paulo Cleto aqui. Recebi uma pauta diferente do editor José Newton Dalcin sobre cobrindo o torneio de Indian Wells, mas focando na semifinal entre o Alcaraz e o Sinner, e aquilo que, de uma certa forma, bombou nas redes sociais, que foi aquela conversa, aquela proximidade entre os dois, exatamente pré-jogo. Todo mundo sabe que entre tenistas e mesmo outros esportistas, imediatamente antes de você competir um contra o outro, você não fica com muito nhenhenhé. Mas ali deu para ver que os dois têm uma amizade diferenciada e eles trocaram ali durante quase um minuto, ficaram confinados no mesmo lugar, era um pátio ali que só tinha os dois, ficaram conversando. Talvez o Zé Newton possa até colocar o vídeo para exemplificar. Mas ele se dizia surpreso com isso, porque não é o normal no circuito. De fato, não é o normal nem no circuito do tênis e, como eu já disse, não é o normal em competições diversas. Mas já foi mais assim, como já foi bem menos assim. Se você pegasse ali naquela época que o tênis não era tão competitivo por conta de não ter tanto dinheiro envolvido, existiam muitos tenistas que viajavam todo o circuito com uma amizade muito forte, especialmente quando você pegava tenistas como os australianos, que são pessoas extremamente simpáticas, e viajavam um bando deles, e eles treinavam juntos, conversavam, jantavam juntos, tomavam cerveja juntos, treinavam juntos, eles estavam sempre juntos, e no dia seguinte ou no mesmo dia eles competiam à la muerte. Os brasileiros, e talvez por isso que o Dalcin me passou essa pauta, eu tinha mais de uma década, eu viajei com tenistas, eu sempre viajava com dois tenistas, Kirmair e Cássio Mota, Mota e Luiz Mata e Jaime Oncins. Eles sempre foram ótimos amigos, treinavam juntos e competiram um contra o outro muitas e muitas vezes, e eles sabiam exatamente dividir isso. Uma hora antes eles estavam lá almoçando junto, conversando, trocando ideias, e um pouco antes da partida cada um se retirava para o seu lado do vestiário, começavam a concentrar para a partida que vinha, com todo o respeito e a distância que eles mesmos determinavam. Mas acabava o jogo, eles estavam lá de novo, amigos como sempre. O tênis sofreu muito durante algumas décadas quando os americanos imperavam. E americano é um bicho chato para dedé, especialmente no tênis, ou talvez mais no tênis. Eles trazem aquilo que é uma cultura que você tem que odiar o adversário, você tem que desprezar o adversário. Você não pode falar com nenhum oponente durante o circuito, você tem que passar reto, não cumprimentar, sabe? O show de horror 24 horas, essa era a cultura deles, de alguns com mais, vamos falar, Connors, McEnroe, duas malas sem alças assim, horríveis, que incutiram esse tipo de cultura em outros tenistas que vieram. Até hoje os americanos estão sempre um pouco distantes e eles não são grandes amigos nem entre eles também. Mas para quebrar essa cultura, que foi forte durante umas 3 décadas, teve um brasileiro que foi mudar essa história, até pela sua característica, que foi o Gustavo Kirten.
O Guga, vocês todos conhecem o jeito do Guga, quando ele veio ao circuito, ele começou a fazer um impacto no circuito. Quando você começa a fazer um impacto, começa a vencer, os outros tenistas começam a olhar como você se comporta. E se você traz um comportamento diferente daquele que é o padrão, eles começam a considerar que esse novo padrão talvez tenha alguma coisa ali e tem algo que eles possam se espelhar. E foi isso que o Gustavo trouxe a partir de 97. Ele sempre um sorriso nos lábios, cumprimentava todo mundo, tentava ser amigo de todo mundo. Ele quebrou aquela coisa pesada que existia nos vestiários, se não quebrou de vez para todo mundo, ele ajudou muito a mudar essa mentalidade. E esses garotos hoje, de uma certa forma, eles também são filhotes dessa mentalidade. Hoje é muito mais leve. É óbvio que tem alguns malas, você pega o Rune, que andou levando algumas chapuletadas por se comportar de uma certa forma, o Grego lá também, o Tsitsipas, é considerado uma malinha, sem alça. Sempre vão ter esses jogadores também, mas tem esses dois tenistas agora. Vocês acompanharam o Fedal, que na pior das hipóteses, eles se respeitavam demais, lutavam tremendamente, construíram talvez a maior rivalidade que o tênis já teve na história, mas foram grandes amigos também fora das quadras. E é assim que eu enxergo esses dois tenistas que agora devem começar a escrever a nova história do tênis, a atual história do tênis, o italiano e o espanhol, trocando ideias, sendo amigos. Eles que têm somente 1 ano e 2, 3 meses de diferença entre eles, vão competir durante muito tempo. E também tem o Alcaraz, é um cara que você percebe que gosta de conversar com os seus adversários. Ele está sempre trocando figurinha com o Djokovic. Isso ajuda ele a desarmar um pouco o clima do negócio. Então, está aí algo diferente que aquelas imagens pré-semifinal de Indian Wells bombaram na internet por conta disso. Um abraço para vocês todos, Paulo Kleto. E para dar um panorama geral de como foi a chave feminina de Indian Wells, que culminou com a vitória da Iga Świątek, uma campanha perfeita, sem perder sets, o podcast Tênis Brasil convida e bate um papo agora com Mário Sérgio Cruz, grande especialista em circuito feminino. Mário Sérgio vai contar para a gente como é que ele viu este torneio de Indian Wells. Amigos do podcast Tênis Brasil, aqui é Mário Sérgio Cruz e vamos falar um pouco sobre a chave feminina de Indian Wells, um torneio que ratificou o domínio de Iga Świątek dentro do circuito da WTA. A Iga tem 20 vitórias e apenas 2 derrotas na atual temporada, com 2 títulos nos 3 primeiros WTA 1000 do ano, além de uma semifinal em Dubai. No ranking, Iga abre 2.520 pontos em relação à segunda colocada, Aryna Sabalenka, campeã do Australian Open. E essa diferença poderia ser ainda maior se a gente considerar que nos últimos 12 meses ela não jogou 2 torneios WTA 1000, em Miami no ano passado, por uma lesão nas costelas, e também em Guadalajara, por opção de calendário, já que o torneio era muito próximo da gira de eventos na Ásia, e tanto ela quanto outros tenistas do top 10, algumas outras do top 10, preferiram não jogar. As partidas da Iga em Indian Wells tiveram um roteiro muito parecido. Ela às vezes precisa de alguns games para ter o tempo de bola ideal no saque, principalmente nas devoluções, e o que é normal, especialmente por ser um torneio que as condições variam muito de um dia para o outro, em termos de temperatura, vento e mesmo na questão de entre jogar de dia e de noite. Mas em vários desses jogos acontecia com ela de às vezes ter esses momentos de oscilação no começo dos jogos, e assim que ela se sentia confortável, pegava o tempo de bola ideal, pegava principalmente nas devoluções o kick de bola interessante para ela, ela simplesmente começava a dominar e vencia os segundos sets das partidas com muita facilidade, muito mais do que no primeiro. Tanto que os 3 pneus que ela aplicou no torneio contra a Danielle Collins, a Linda Noskova e agora a final contra a Maria Sakkari foram em segundos sets.
Quando a gente fala do domínio da Iga no circuito, eu acho interessante citar algumas curiosidades recentes dela. Ela, por exemplo, ano passado em Doha, ela ganhou um WTA 500 perdendo 5 games na semana. Ela, há alguns anos em Roma, 2021, ela fez uma final em que ela deu um duplo 6-0 na Karolina Pliskova. Ano passado, em Pequim, uma final também de WTA 1000, não cometeu nenhum erro não forçado na final contra a Samsonova. A gente pode voltar também para o Finals do ano passado em Cancún, quando era um torneio também com muita dificuldade pelas questões climáticas, pelas questões de mudanças de condição entre dia, noite, vento, chuva, e ela venceu as partidas com muita facilidade e dando pneu em 3 adversários do top 10, a Jabeur, a Coco Gauff e a Jéssica Pegula. Então a gente vê a Iga ela se destoando cada vez mais do restante do circuito, inclusive se comparada às adversárias diretas que eventualmente ganham dela. A gente pode também destacar algumas declarações e iniciativas que ela tem, que ela e o próprio time têm tomado ao longo dos últimos anos. Partiu dela, quando ela perdeu a liderança por algumas semanas para Sabalenka depois do US Open, partiu dela uma decisão de ter um jogo um pouco mais versátil, um pouco mais junto à rede. Ela falou isso durante a semana que ela ganhou o WTA 1000 de Pequim. A Iga também é uma tenista que lá atrás, quando ela trouxe o Tomás Viktorovski para ser o seu novo técnico no começo de 2022, era uma tenista que ela buscava ser mais agressiva. Se a gente pegar imagens dela jogando em 2019, mesmo em 2020, quando ela ganhou Roland Garros muito nova, ela não tinha esse peso de bola, ela não jogava tão dentro da quadra, ela não pegava tanta bola na subida, ela teve que transformar esse jogo dela, ser uma jogadora que bate mais na bola, porque a maneira como ela jogava antes, ela tinha atingido um teto de quarto lugar no ranking e já estava começando a cair. Ela terminou 2021 como 9ª colocada. Ela, foi uma iniciativa dela de trazer elementos mais agressivos para o jogo dela para tentar competir contra essas adversárias. Recentemente, quando ela perdeu da Noskova no Australian Open, ela falou sobre um tipo de saque cujo kick incomoda um pouco mais para ela e é mais difícil de devolver. Na época ela até comparou o saque da Noskova, que fez 10 aces naquela partida do Australian Open, com os da Rybakina e os da Sabalenka. São saques que, na opinião dela, são saques muito parecidos e que ela tem mais dificuldade para devolver. Eu colocaria também nessa lista o jogo da Caroline Garcia, uma francesa que inclusive já ganhou dela no saibro, o que é uma tarefa dificílima, e que em jogos no piso duro recentemente, tanto em Pequim quanto na United Cup, também já exigiam um pouco mais dela, um pouco mais de atenção dela, principalmente nos games de saque da adversária. A adversária que a devolução dela é um pouco mais difícil. Ela identificou esse problema, ela falou abertamente sobre isso e agora em Indian Wells ela falou que esmiuçou aquela partida junto com o próprio técnico, reviu, pensou em tudo que foi feito de errado antes de enfrentar a Noskova novamente, e a gente viu o resultado agora com ela dando um 6-4, 6-0, fazendo 9 ou 10 games seguidos, né? Ela estava perdendo por 4-2 no primeiro set e foi fazendo games seguidos, ela pegou o tempo de bola ideal nas devoluções. Então é uma tenista que ela sempre procura melhorar. Eu acredito que o domínio dela no circuito ele deva se estender. Ela já ganhou em Miami uma vez em 2022, ela conhece o caminho nessas quadras que na época do Crandon Park elas eram bem lentas, agora que mudou para o Hard Rock elas ficaram um pouco mais rápidas, mas ainda é um lugar historicamente lento por ser nível do mar e umidade. Ela está confiante, ela está bem fisicamente, é um torneio que oferece alguns dias de descanso, diferente da Giro do Oriente Médio entre Doha e Dubai, que você tem que fazer muitos jogos em dias seguidos. Então ela chega para Miami numa condição de muito favorita para ganhar, e é uma semana que ela não defende ponto nenhum, ela pode subir ainda mais, aumentar ainda mais a diferença no ranking. Falando também um pouquinho da vice, a Maria Sakkari,
Indian Wells foi o primeiro torneio dela desde a mudança de treinador. Ela encerrou uma parceria de 6 temporadas com o Tom Hill e trouxe o David Witt, um americano que já havia trabalhado durante 5 anos com a Jessica Pegula. A gente viu em Indian Wells uma Sakkari já um pouco mais paciente na construção dos pontos, sem querer ir o tempo todo para a bola, sem querer definir o ponto assim na primeira oportunidade. Você já viu uma Sakkari um pouco mais, pensando um pouco mais o jogo, pensando um jogo um pouco mais estruturado. Além disso, a destacar também a força que ela teve mentalmente ali, tanto no jogo da Emma Navarro nas quartas e especialmente na semifinal com a Coco Gauff. Foi um jogo que parou 2 vezes por chuva. Foi um jogo que ela abriu 6-4, 5-2. A Gauff ela virou o segundo set, teve quebra-cima no terceiro. E a Sakkari, que em outros momentos a gente já via a Sakkari desmoronar quando ela perdia algumas chances, ela conseguiu ficar no jogo, ficar mentalmente. Era uma situação de muita pressão, de muito estresse pelas oportunidades que ela perdeu. Ela conseguiu ficar. Acho que é um sinal muito positivo para ela, e se ela conseguir manter essa mentalidade, essa força, junto com um jogo mais estruturado, mais pensado ali, principalmente nos rallies, ela pode voltar a brigar por posições mais altas. Lembremos, ela já foi 3 do mundo há menos de 2 anos. A destacar também o torneio da Marta Kostyuk, que também foi semifinalista. Ela é uma tenista que ela está correndo por fora, mas ela tem feito bons resultados. Ela já no começo do ano ela chegou às quartas do Australian Open. 2 semanas atrás, colado com Indian Wells, chegou numa final de 500, ganhando da Pegula. Agora chegou numa semifinal de Indian Wells, ganhando de tenistas que estão acima dela no ranking, como a Pavlyuchenkova e como a Potapova. E agora ela só foi perder para a Iga, né? Não tinha muito para onde correr. Ela já está ali numa zona de classificação para o Finals, muito perto, está batendo o melhor ranking. Acho que é uma tenista que a gente precisa observar bem para esse ano, porque ela está numa curva de ascendente, assim como a Emma Navarro, uma norte-americana que ganhou da Sabalenka, que chegou às quartas de final em Indian Wells. Ela já tem 18 vitórias na temporada, só está atrás da Iga, junto ali com a Rybakina. Já ganhou um WTA 250, o primeiro dela em Hobart. No ano passado ela começou o ano até fora do top 100 e escalou o ranking jogando torneios menores. Inclusive esteve aqui no Brasil jogando o 125 de Floripa, já quase chegando em dezembro. Fez um calendário bem lotado assim, e ela comenta que fazer esse calendário lotado e tudo acabou fazendo bem para ela. Deu muita confiança e deu muito conhecimento sobre como lidar com diferentes situações de jogo quando ela fosse tentar torneios maiores. É uma tenista que agora já está chegando no top 20 e está numa crescente no ano. É uma tenista que pode surpreender em outros grandes torneios. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.